E isso eu queria incentivar. O senso de vislumbre. Quando a gente para de pensar no eterno, a gente para de pensar no infinito, a gente para de vislumbrar coisas maiores, a gente para de mentalizar, tipo, coisas diferentes do que a gente está acostumado, a gente perde o senso de vislumbre. Então, quando você entra no museu, você não fica impressionado com uma obra de arte. Quando você vê uma paisagem, tipo essas paisagens que aparecem na tela de bloqueio do Windows, que é um bagulho sensacional, cara. Um mar com 70 milhões de cores diferentes, um negócio incrível, uma foto e tal. A falta nossa de senso de vislumbre está tirando a nossa percepção de infinito e divino. Ou seja, quando você para de ir à loucura, meditar. Então quando você não medita, você não vai além da letra, você se para em dogmas, você se para em doutrinas, você se para em preconceitos, você se para que eu estou dizendo, você não passa daquilo. Por exemplo, quando a gente entende que Deus, ele criou o homem, mas o homem se perdeu por causa do pecado, ele teve que enviar Jesus. Ou seja, nesse período entre Deus ter criado o homem e Deus ter enviado Jesus para a remissão dos pecados, rolou muita coisa, cara. Rolou muita destruição do que Deus tinha criado, rolou muita transformação do que Deus tinha criado, entendeu? As coisas precisaram transformar depois do pecado. Tudo precisou mudar depois do pecado. O homem andava nu. Depois do pecado ele começou a usar roupa. O homem não precisava trabalhar para conseguir o que ele precisava. Depois do pecado ele precisou começar a trabalhar. O homem e a mulher iam gerar família e a família ia ser uma coisa... ia ser diferente do que a gente conhece como família hoje. Ou seja, muitas coisas são diferentes do que era o projeto original da planta baixa, do blueprint, de tudo que Deus tinha mentalizado pro mundo naquele primeiro momento. E aí, quando a gente entende isso, de que as coisas foram transformando, a gente precisa entender que o diabo se apropriou de muitas coisas. Infelizmente. Mas ele não se apropriou do homem. O homem continua sendo de Deus. O homem é criatura de Deus, até que se torne filho. Isso é maravilhoso de pensar, porque a graça de Deus sempre esteve com o homem, independente da época da lei, da época da graça. A gente pode ver a graça de Deus em outros momentos, em outras situações onde Deus podia ter dizimado todas as situações, todas as populações, e não, ele cuidou dele e permaneceu com aqueles que... É tão maravilhoso, sabe? Se você comparar Deus com um Criador infinito, com qualquer tipo de desenvolvedor de qualquer coisa, qualquer criador de qualquer coisa, tipo assim, uma pessoa que mexe com barro, deformou o barro, achata tudo, amassa, gira e faz tudo do início. Sabe, um ferreiro errou a medida, errou a batida, bota o ferro no fogo de novo, espera derreter e começa a fazer de novo. Sabe, um cientista errou na conta, apaga todo o quadro e começa a conta do zero. Deus, eu acredito que foi o único criador que ele, tipo assim, não limpou tudo. Ele não precisou começar do zero. Não começou do zero. Nem a Arca de Noé, vocês podem pensar, mas a Arca de Noé era uma família de cada. Mano, não começou do zero. Ele podia ter matado todo mundo, inclusive Noé, sua família, todos os animais, todo. Podia ter destruído o planeta. E começado do zero literal. Mas não, ele utilizou da graça dele para continuar cuidando. E dá pra ver o amor dele expresso em toda a Bíblia. Hoje a gente pode entender o amor do Senhor para todo mundo. Dá pra entender o amor do Senhor para todo mundo. E a igreja não tem entendido isso. Acredito eu que a igreja tenha perdido. E isso é uma questão de milhares de anos, cara. A igreja tem perdido o senso de vislumbre. Porque o senso de vislumbre também é uma das respostas de fé. Quando você encontra algo incrível, você, meu Deus! E começa a vislumbrar no poder magnífico, criacional, criativo,
rompendo do poder de Deus, e aquilo te leva a uma compreensão de grandiosidade que te faz elevar você da humanidade mera, daquilo que você acredita da normalidade, te eleva a um pensamento de grandeza, que você vê Deus, você se sente parte de algo maior, você entende que você é uma coisa microscópica dentro de um plano gigantesco, mas ainda assim ele ama você de forma única, de forma singular, e isso aumenta o senso de vislumbre. Quando você vê a grandiosidade da infinita graça e do infinito amor e do infinito poder de Deus, e ao mesmo tempo você consegue entender o amor particular que ele tem por você, porque o infinito Deus, o infinito todo-poderoso, maravilhoso Deus, ainda se preocupa com as suas coisas pequenas, com os seus pequenos problemas, com o seu pequeno dia a dia, que é ínfimo comparado a tudo. E aí, pela falta do senso de vislumbre, nós não conseguimos dar valor a coisas grandes ou dar maior valor a coisas pequenas, o que é horrível, o que é devastador, e isso é um problema muito, muito grave, que afeta a fé.